Vamos nessa oportunidade resolver as atividades propostas de sua apostila, página número 44, atividades essas que abordam o assunto dos circuitos especiais e a utilização de capacitores. Não esqueçam das definições básicas em relação ao capacitor. Capacitor é o dispositivo que, ligado a uma bateria, tem como característica principal acúmulo de cargas elétricas. Lá na página número 44, a primeira questão que nós temos é o seguinte: o esquema representa duas pilhas ligadas em posição com as resistências internas indicadas. E aí ele tem uma série de perguntas. A primeira delas, qual o valor da corrente? Depois, qual o valor da DDP entre os pontos A e B? E por último, qual das duas pilhas está descarregando? Bom, vamos começar aqui pela letra A. Quando a gente vai fazer um exercício como esse aqui, a sugestão que eu lhe dou é que você sempre identifique o que é que você possui. Então, o que é que a gente poderia ver aqui? A gente está vendo aqui que nós temos dois geradores, nós temos dois capacitores aqui. Desculpe, geradores. Os capacitores seriam barras idênticas. Aqui são pilhas, então são geradores, tá? E aqui nós temos dois resistores em série. O que que a gente pode fazer? A gente pode resolver, para achar a corrente, usar a lei de Poilet. O que é que ela diz? Corrente vai ser o somatório das forças eletromotrizes. Então seria quem aqui? Eu poderia pegar E1 menos E2... dividido pelo somatório das resistências, R1 mais R2. Minha corrente elétrica seria 3 menos 1,5, dividido por 10 mais 20. Minha corrente vai ser 1,5 dividido por 30. Quando você fizer 1,5 dividido por 30, você vai encontrar 0,05 ampere. Essa seria a nossa resposta da letra 1, que ele pergunta quanto é a corrente que circula pelas pilhas. Na letra B, o que é que ele traz para nós? Na letra B, ele pede para você achar o valor da DDP. Bom, para eu achar o valor da DDP, eu vou usar a equação do gerador. Qual é a equação do gerador? Diferença potencial é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Diferença potencial é igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Lembre-se que do gerador é com sinal de menos e do receptor a gente usa mais. Bom, como é que eu vou fazer aqui? A diferença potencial entre A e B, que é o que ele está pedindo, vai ser igual. Quanto é a força eletromotriz que você vai utilizar? Eu vou utilizar a força eletromotriz de A para B, a do maior potencial. Vai ficar 3 menos. Resistência, a resistência que ela possui. Você vai trabalhar com quanto? 20, ó. Tá vendo aqui, ó? 20. Quanto é a corrente que você acabou de achar? 0,05 ampere. A diferença potencial entre esses dois terminais vai ser igual a 3 menos 20 vezes 0,05 vai dar 1. A diferença potencial aqui vai ser de 2 volts. E a terceira pergunta, qual é a pilha que está descarregando? Meus amigos, a pilha que está descarregando é a pilha que funciona como gerador. Qual é essa daí? A pilha de 3 volts. Bom, essa, portanto, seria a primeira questão que nós tínhamos a efetuar na nossa sequência de exercícios. Vamos para a próxima. Questão número 2 diz assim: no circuito a seguir, os geradores são ideais. A diferença potencial elétrica entre os pontos X e Y vale. Amigos, isso aqui é novamente lei de Poilet. O que é que a gente vai observar aqui? Se você observar aqui entre os pontos Y e X, você tem o que aqui? Uma resistência de quanto? 3. Aqui você tem uma de 2 e aqui você tem uma de 5. Outra coisa importante, você tem força eletromotriz 20, força eletromotriz 10. Que lei é que você usa? Lei de Poilet. Força eletromotriz 1 menos força eletromotriz 2 dividido pela somatória das resistências. Aí eu tenho quantas? Tenho 3. Então você coloca lá R1 mais R2 mais R3. A maior das forças eletromotrizes que você tem aqui, quanto que é? 20. Então você faz 20 menos 10. E soma os resistores aqui. Quais são os que você tem aqui? 2, 5, 3. 2, 5, 3. A minha corrente vai ser 10 dividido por 10. A corrente desse circuito é de 1 ampere. O que ele está pedindo aqui para a gente fazer? Ele está pedindo para que você calcule a força eletromotriz entre os pontos X e Y. Neste caso aqui, nós vamos trabalhar com quem aqui? Aqui, ó.
Como é que nós iremos fazer neste exercício para calcular a DDP? A DDP entre x e y, você vai fazer U igual a força contra a eletromotriz mais R vezes I. Ó, você inverte o sinal. Você vai ficar com quem aqui? Quem é que você vai fazer aqui? Força eletromotriz que você vai trabalhar aqui entre eles, somente o 10. Resistência interna, você vai trabalhar com quanto? 3. Corrente que você achou? 1. Então isso aqui vai te dar quanto? 10 mais 3 vai dar quantos volts? 13 volts. Você vai marcar a letra D na questão de número 2 lá do Mackenzie. Questão de número 3. No circuito elétrico, a seguir a intensidade da corrente elétrica e os seus sentidos são respectivamente. Bom, primeira coisa que a gente vai analisar aqui na questão de número 3 é identificar as informações que eu tenho. Nós temos dois geradores aqui, tá vendo? Um de 12 força eletromotriz e um de 8. Lei de Paulet. Força eletromotriz 1 menos 2, dividido pelo somatório das resistências, R1 mais R2. A lei de Paulet, ela utiliza a lei de Ohm junto com as características de cada circuito. Como é que vai ficar aqui? Como é que vai ficar aqui na questão número 3? Nós vamos fazer a maior menos a menor, vai ficar 12 menos 8. Somar as resistências, 3 e 1. A minha corrente vai ser 4 dividido por 4. A minha corrente vai ser de 1 ampere. Bom, qual é a segunda pergunta que ele faz para nós aqui? Você vai tomar como base quem? Aqui na questão de número 3. Só isso mesmo que ele perguntou? Ah, não, ele quer saber o sentido também, né? Bom, aqui no sentido, no caso aqui é o sentido horário, né? Ó. Por quê? Ó, aqui, 12 volts, aqui 8. Então eu vou daqui, ó, sentido horário. Então procura uma alternativa. Força eletromotriz é maior, por isso está no sentido... A 12 volts é maior do que 8, por isso você vai no sentido horário. 1 ampere e horário. Procure a alternativa que tem aí e pode marcá-la. Seria quem? Letra B. Questão número 4 diz assim, questão do ITA. Os dois elementos do circuito da figura estão ligados em oposição. Sendo I a intensidade da corrente no circuito e V a tensão entre os pontos A e B, podemos afirmar. Ele quer que você calcule aqui a DDP e a corrente. Bom, o que é que você vai fazer aqui? Novamente, eu vou dar uma olhada no circuito e vou verificar que eu tenho dois geradores, eu tenho duas resistências, eu posso utilizar a lei de Paulet. Como, Vanks? Do mesmo jeito. E menos E', ou E1 menos E2, tanto faz, dividido pela soma das resistências. Quantas resistências você tem aí? 2. R1 mais R2. Tá, vamos lá. Quanto que vai ser a minha corrente aqui na questão número 4? Qual é a maior diferença, qual é a maior força eletromotriz que você tem? 18. 18 menos, qual é a menor? 6. Dividido por. Quais são os resistores que você tem? Um de 2 e um de 1. 2 mais 1. Minha corrente vai ser 18 menos 6, 12. Dividido por 3. A minha corrente vai valer 4 amperes. Bom, se você tiver condição de resolver com 4 amperes, então não precisa fazer o resto. Só que é o seguinte, aqui você elimina A e B, ó, ainda tem mais 3 com a corrente 4 amperes. O que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu queria alertá-los aqui é o seguinte, ó, olha os valores, 18 e 6. O 18 maior, então isso aqui vai ser no sentido o quê? Sentido horário. Então, se ele por acaso perguntar alguma coisa a respeito disso, a gente já saberia que o sentido era horário. Não sei se ele vai perguntar, mas é bom a gente citar isso para você. Bem, o que é que eu vou fazer agora? Para descobrir a diferença potencial, eu vou fazer U igual força eletromotriz menos R vezes I. Qual vai ser a força eletromotriz entre os pontos ou polos A e B? Quanto que é a força eletromotriz que eu tenho aqui? 18. Menos. Quanto que vai ser a resistência interna aqui? 2. Quanto você achou para a corrente? 4. Diferença potencial vai ser igual a 18 menos 8. Diferença de potencial vai ser 10 volts. Pronto, agora vamos procurar as alternativas que tenham para nós 4 e 10. Então aqui você já matava a letra E. Sobrou quem aqui para nós na questão 4? Menos 10 volts se fosse anti-horário e 10 volts no horário. Serviu aqui, tá, pessoal? Essa informação. Questão número 4, letra D.
Na questão número 5, nós temos um circuito elétrico que diz assim: a figura a seguir representa um circuito elétrico formado por associação de resistores alimentados por meio de uma bateria de 12 volts, cuja potência dissipada, ele quer que você calcule a potência dissipada pelo resistor 9, bem aqui. Mas antes de fazer isso, eu tenho que raciocinar o seguinte, amigos, esses dois resistores aqui estão em quê? Estão em paralelo. Em paralelo, a gente faz o produto dividido pela soma. Lembrando, aproveitar o gancho. Tudo que a gente faz para associação de resistores, lá nos capacitores a gente inverte. Por exemplo, aqui lá em paralelo, 2, o que é que a gente faz? 18 vezes 9 dividido por 18 mais 9. Lá no circuito onde você tem capacitores em paralelo, em vez de você fazer produto e soma, você fazia só a soma. O comportamento do capacitor inverte em relação aos resistores. 18 vezes 9 dá 162. 18 mais 9, 27. 162 dividido por 27 vai dar quanto? Vai dar 6. O que você vai fazer, Vanks? Eu vou desenhar um circuito como ele vai ficar, porque eu já fiz aqui, esse aqui vai ficar todo mundo em série. Você deve perceber isso já já. Ó. Olha para cá, eu vou desenhar aqui, ó, bateria de 12 volts, tá aqui ela. Eu venho aqui eu tenho quem? Lá em cima, 1,9. Aí você vai descer, nesse caso aqui, eu vou substituir esse 18 e 9 por quem? Quanto que deu lá? O que a gente tem lá? 6. Ah, tem 18 e 9 aqui deu 6. Tá, vai ficar 6. O que a gente tem mais? Desce. Aqui tem um 2. O que a gente tem bem aqui? Um de 0,1. Só que ele está pedindo para você calcular a potência dissipada passando por onde? Por 9. E aí, Ivan, o que você vai fazer? O que eu vou fazer é o seguinte, meus amigos. Eu vou ter que trabalhar aqui neste cálculo para descobrir quanto que vale a corrente, para depois descobrir só aqui. Eu vou deixar isso aqui por último, tá? Então vamos descobrir a corrente. Eu vou fazer na corrente elétrica desse moço o somatório das forças eletromotrizes. Eu só tenho uma, 12. E aqui os resistores eu vou somar todo mundo. Vai ficar como? 0,1 somado com 2, somado com 6, somado com 1,9. Quanto que vai dar isso? 12 dividido por 2, 8, 9,9, 10. Quanto é que vai dar 12 dividido por 10? A corrente elétrica desse circuito vai ser de 1,2 ampere. Essa informação ela é muito útil, por quê? Porque agora você vai conseguir calcular o que ele pediu. O que ele pediu para você? Ele pediu a potência dissipada no resistor 9 ohms. Bom, para eu poder calcular isso aqui, eu preciso descobrir quanto é que a tensão lá. Porque não vai ser 12 volts, né? 12 volts é do circuito todo. Então vamos achar a DDP. Para eu achar a DDP neste caso, como é que eu vou trabalhar? Para achar meu DDP, eu vou fazer R igual a U sobre I. 9 igual a DDP, que eu não conheço. Quanto foi a corrente que você achou? A corrente que eu achei, Vanks, foi de 1,2. DDP vai ficar... Só um instantinho, amigos. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui. Desculpe. Lá onde você fazia o 9, você fez uma resistência em paralelo. Então eu tenho que colocar um 6 aqui, desculpe. Vai ficar 1,2 aqui embaixo. Você viu o que é que a gente fez? Obrigado por sua compreensão. Quando eu faço o circuito em paralelo, aqui onde estava o 9, para eu calcular para esse 9, eu vou usar quem? Eu vou usar o 6, porque eu fiz a resistência em paralelo, uma resistência equivalente. Passou aqui, quanto é que vai dar a diferença potencial? 7,2 volts. Bom, isso aqui é o suficiente para achar minha potência. Como é que é a minha potência? Potência pode ser calculado como? U ao quadrado sobre R, pode ser calculado R vezes I ao quadrado, pode ser calculado I vezes U. Por que você está usando U ao quadrado vezes R? Porque eu já tenho quanto que é a tensão e agora eu vou dividir pelo R que eu quero. Ó. Quanto? 9. 7,2 vezes 7,2, vamos ver quanto é que vai dar. 7,2 vezes, vai dar 51,84. 51,84. Eu vou pegar esse 51,84 e vou dividir por 9. Quando eu dividir 51,84 por 9, eu vou encontrar 5,76. 5,76 watts.
Essa seria a minha resposta. Não sei se ele vai ter alternativas ou se ele simplesmente pediu para que você fizesse o cálculo. Só o cálculo mesmo. Olha que interessante. Bem aqui é o risco do erro. Onde, Vanks? Na hora de você achar a tensão, se você colocar o 9 ali, você vai encontrar 10,8. Se você fizer 10,8 ao quadrado, já vai encontrar um resultado diferente. Você vai usar a resistência equivalente para achar a tensão e depois descobrir a potência dissipada no resistor 9, utilizando somente a relação U ao quadrado sobre R. Lembre-se, potência, existem várias maneiras de calcular. Potência, corrente vezes tensão. Potência, tensão ao quadrado dividido por R. Potência, R vezes I ao quadrado. Potência, energia dividido por tempo. Vanks, como é que você vai memorizar tudo isso? Muito simples. A única relação matemática que a gente memoriza é essa. E depois joga nelas a primeira lei de Ohm. Rui.